Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem fazendo sua atividade. Vamos trabalhar aqui agora a atividade 2, desigualdades em saúde. Ok? Então aqui vocês já trabalharam com a atividade 1, foi um fórum, e agora é a atividade 2, que vai ser um envio de tarefa. Aqui está o enunciado da atividade. Então nós vamos trabalhar com o coeficiente de mortalidade infantil, calcular alguns indicadores de razão e de diferença, e vamos trabalhar com índice de concentração e coeficiente de Gini também. Tá ok? Então vamos lá. Então nós vamos trabalhar com coeficiente de mortalidade infantil específico, estratificado na renda abaixo de R$ 500 e renda acima de R$ 900. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos obter nossos dados. Vamos aqui copiar esse link numa outra página. Vou deixar até duplicado aqui para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então nós entramos nesse link, vamos em estatísticas vitais, nascidos vivos. Então aqui a gente vai pegar os dados de nascidos vivos. Estatísticas vitais, que traz dados de mortalidade e de nascimento. Depois nós vamos clicar aqui em nascidos vivos, Brasil, região e unidade da federação. Muitos de vocês já são práticos nisso. O exercício vai trabalhar com dados de 2016, ok? Eu vou trabalhar com os dados de vocês de 2010, que é o que também está no tutorial de vocês, mas vocês vão trabalhar com dados de 2016, com exceção da renda, que a gente vai ver que ela só tem até o dado de 2010, ok? Então vamos clicar aqui, né? Todas as etapas a gente já conhece. Vamos lá novamente lá em mostra. Vamos. Aqui ficou errado, tá vendo? Que ficou por região. Na verdade eu quero por unidade da federação. Ok? Então agora aqui apareceu por unidade da federação, ano 2010. Então vou salvar como CSV. Eu salvei aqui na minha pasta, certo? Desigualdades em saúde. Vocês salvam onde tiver mais fácil para vocês. Eu vou salvar como nascidos vivos 2010. NV 2010. Muito bem. Seguindo aqui o nosso tutorial, voltamos para poder pegar agora as mortes infantis. Tá certo? Então a gente volta lá na página que nós começamos. Tá certo? E agora a gente quer as mortes infantis. Ainda aqui em estatísticas vitais, a gente vai vir em mortalidade, óbitos infantis, também Brasil por unidade da federação, aqui também unidade da federação, não ativa, óbitos por residência, vocês marquem 2016, eu vou marcar aqui 2010, só que a gente quer uma mortalidade específica, certo? Então a gente vai vir cá na causas evitáveis de 0 a 4 anos, e vamos selecionar o item 1.22, que é aquelas causas que foram reduzidas por adequar a atenção à mulher no parto, ok? Vamos em mostra, tá aqui os dados que nós queremos e vamos colocar aqui óbitos infantis. Vou pôr apenas óbitos, muito bem. Agora nós vamos pegar os dados da renda, então nós vamos voltar lá na página inicial, demográficos e socioeconômicas, trabalho e renda média domiciliar per capita. Como está aqui, vocês podem confirmar aqui no tutorial de vocês. Mesma área de abrangência, unidade da federação. Então aqui, como eu uso dados do censo, você percebe que o último dado que tem é de 2010, né? Está sendo preparado para fazer o censo 2020, então a gente ainda tem como referência a renda per capita de 2010. Vamos em mostra, copia como CSV e salvar a tabela como renda. Muito bem, agora nós obtemos todos os nossos dados, tá certo? Cumprimos esse primeiro passo nosso. O segundo é organizar os dados. Como que a gente vai organizar? A gente vai organizar de forma que fique tanto os nascidos vivos, os óbitos e a renda na mesma tabela, tá certo? Então no final a gente vai ter essa tabela que vocês estão vendo aqui, para a gente poder calcular o CMI específico, tá certo? Então aqui ensino uma forma de vocês fazerem isso, mas o que importa é que no final estejam os estados alinhados e a coluna renda, óbitos e nascidos. Tá certo? Então, para isso a gente vai abrir, eu vou abrir aqui as três tabelas. Renda, óbitos e nascidos vivos. Então, vou fazer para que ela fique da mesma forma como está no tutorial, nessa mesma ordem. Tá ok? Então, o que eu preciso é apenas copiar os dados de uma tabela para outra. Vou copiar aqui os dados
com os estados, para a gente confirmar que são os referentes a esses estados. Estou copiando do óbitos, vou colocar lá na planilha da renda. Ok? E vou fazer a mesma coisa com o de nascidos vivos. Muito bem, então confirmamos que está tudo na mesma linha, né, de cada um dos estados. Eu não preciso dessas linhas superiores. Essa também não. E também não preciso dessa duplicidade de dados com o nome dos estados. Eu vou só acrescentar mais uma linha aqui, para que eu possa colocar o título nessas colunas. Então aqui vai ser o F, aqui vai ser renda, aqui vai ser óbito, e aqui vai ser, vamos confirmar como está lá, nascidos. Muito bem. Então essas colunas aqui do total para baixo, essas linhas não são necessárias, a gente pode apagar. Então aqui a gente já tem essa mesma linha que estava, a mesma planilha que está aqui no nosso exercício. Ok? Então agora vamos calcular o coeficiente de mortalidade específico. Tá certo? Vamos fazer aqui mais uma coluna. Muito bem. E o coeficiente de mortalidade específico, infantil específico, vai ser os óbitos dividido pelos nascidos vivos vezes 1000. Então vamos colocar a formulazinha aqui. Os nascidos vivos vezes 1000. Então aqui a gente tem o coeficiente de mortalidade infantil específico pelo grupo de causa que nós selecionamos. Então a gente dá esses 2 cliques, chega a todos os dados. Eu vou aqui só diminuir o número de casas decimais, para ficar mais fácil de visualizar. E tem aqui então a taxa de mortalidade, o coeficiente de mortalidade específico. Aqui é importante que a gente esteja com todos os títulos das colunas sem acentos, tá certo? Porque no Epidat que a gente vai usar, isso pode dar problema. Muito bem. Agora vamos calcular, a próxima etapa vai ser a gente calcular as taxas para cada grupo desses de renda, tá certo? Então para isso a gente precisa colocar em ordem da renda, certo? Ordem crescente da renda. Uma das opções aqui no tutorial de vocês já explica como faz essa coloca em ordem crescente. Uma outra opção é você acrescentar um filtro de dados aqui e pedir para colocar do menor para o maior, ok? Vai chegar ao mesmo resultado desse passo que está no tutorial de vocês. Vocês percebem que o primeiro aqui é o Maranhão e o último é o Distrito Federal, e na ordem continua sendo a mesma. Agora eu retiro o filtro e vai ficar com essa ordem. Agora eu preciso de calcular aqui, como a gente viu aqui nessa página, vamos calcular os óbitos dos estados com renda com menos de R$500 e dos estados com mais de R$900. Óbitos, nascidos vivos, para a gente chegar no CMI específico. Então eu vou separar aqui a renda. Eu vou aqui menor do que R$500 e maior do que R$900. E os outros aqui vai ser esse mesmo cabeçalho, então eu já vou copiar e colar. Como que eu vou chegar nesses óbitos da população dos estados com renda per capita menos de R$500? Vou somar, pedir a soma e selecionar os óbitos dos estados, aqui no caso até o Acre, que tem a renda per capita menos de R$500. Vou fazer a mesma coisa para os estados com renda maior do que R$900. Começa aqui no Rio Grande do Sul e vai até o Distrito Federal. E aqui os nascidos, eu basta copiar as duas fórmulas para cá, que vai chegar no mesmo resultado. O CMI específico a gente vai calcular da mesma forma. Os óbitos dividido pelos nascidos vivos, vezes 1000. Então aqui nós temos agora o coeficiente de mortalidade infantil dos estados com menos de R$500 e dos estados com mais de R$900. Ok? Então até aqui você já consegue responder a questão A, B e C, tá certo?
vai trabalhar com essa taxa de coeficiente de mortalidade infantil, que é a letra A. Letra B e C, você vai utilizar uma medida do tipo razão e a outra do tipo diferença, ok? Lá no livro texto de vocês explica bem isso, vocês também trabalharam isso no encontro presencial. Lembrando que os dados que eu estou mostrando aqui é referente a 2010, dos óbitos nascidos vivos, e vocês vão trabalhar com os 2016, ok? Então, eu vou dar uma pausa aqui para a gente voltar para depois calcular a letra D e letra E, ok? Para volta. Olá, pessoal. Então, aqui agora, partindo para os próximos exercícios, para a gente poder responder a letra D e E, nós vamos calcular o coeficiente de Gini e a curva de Lorenz. Então, primeiro vocês estão aqui com o EPIDAT aberto, correto? Então, mesmo que a gente abriu em sala de aula. Lembrando que para abrir o EPIDAT é no epidat.jar, tá certo? No epidat.ico. Então, vocês abrem a pasta dele e procuram o epidat.jar. Muito bem, está aqui aberto. E a planilha que a gente vai usar é essa, onde está essas informações que nós calculamos na renda. Para vocês enviarem a atividade, vocês copiem essa planilha, certo? E esses valores e copiam no Word, tá bom? E agora eu vou pedir para vocês fazerem uma edição nessa planilha para que a gente possa utilizar ela lá no EPIDAT. Então a gente vai tirar essa tabela daqui. E o EPIDAT trabalha com ponto, tá certo? Muitos de vocês talvez já tenham como base separação de decimal ponto, tá certo? O meu aqui no caso está como vírgula. Como que eu faço para mudar, professor? Eu vou vir aqui em arquivo, certo? Vou procurar aqui as opções do Excel e ele vai trazer aqui para nós a parte aqui de fórmulas, verdade, de avançado. Aqui usar como que vai ser o separador. No decimal aqui no caso está como vírgula, vou colocar como ponto. E o separador de milhar eu vou colocar como vírgula. Então eu vou dar OK e percebo que ele já mudou automaticamente. Então ele passou a ser ponto. Esse é o padrão internacional, por isso a maioria dos softwares de estatística eles utilizam o ponto como separador de decimal. Muito bem, agora que eu vou salvar ela com outro nome, é que ela está salvo como renda. Então eu vou colocar aqui como atividade 2. Muito bem. Então agora a gente vai utilizar essa tabela lá para usar no EPIDAT. Então qual que é o passo que nós vamos chegar lá para poder fazer primeiro o índice de Gini e a curva de Lorenz. Então módulos, medição de desigualdade em saúde, índice para categorias ordenadas, índice de Gini de concentração, índice de Gini de curva de Lorenz. Tá certo? A gente vai seguir esses passos. Então a gente vai em módulos, medida de desigualdades, índice para categorias ordenadas, índice de Gini de concentração, índice de Gini e curva de Lorenz. Muito bem, então chegou nessa parte, nós vamos aqui abrir os dados, vamos procurar, né? Então vocês sabem onde vocês salvaram a tabela, o meu está aqui no C, AC, desigualdade de saúde, vamos mudar aqui. Perceba que ela tá aqui pede XLS, né? E eu salvei ela como CSV. Então como que a gente faz para poder alterar isso? A gente tem que simplesmente vir aqui e salvar ela como XLSX, mudar aqui o formato da nossa tabela, pasta de trabalho do Excel. Agora se a gente for lá, a gente vai ver que já consegue encontrá-la. Se a gente só vou aqui em C, dois pontos, se desigualdade, atividade apareceu. Então vai aparecer aqui para mim quais foram as variáveis, aquelas colunas da nossa planilha. Está demorando um pouquinho. Apareceu aqui. Então agora a gente vai selecionar quais são essas variáveis. Segundo aqui no nosso tutorial, tem todos esses passos que eu já fiz com vocês, tá certo? Então a gente vai colocar o identificador de classes UF, tamanho de classes nascidos e as variáveis de saúde CMI específico. Então o F vai ser identificador de classe, tamanho de classe nascidos e CMI específico é a variável de saúde. Muito bem, a gente vai aqui como aceitar e vai colocar como negativo. Por quê? Porque a nossa variável CMI, quanto pior, melhor. Então ele é negativo.
certo? Então a gente vai pedir aqui para calcular. Vai aparecer aqui a edição. E aqui vocês percebem que aqui vocês conseguem alterar o nome do gráfico, se vocês quiserem alterar o nome do eixo X e do eixo Y, tá certo? Então aqui vocês conseguem fazer algumas edições no gráfico, caso seja necessário. Então vou colocar em aceitar. Tá aqui então o índice, porque vocês vão interpretar, tá certo? Lembrando que eu estou trabalhando com dados de 2010, vocês vão estar com dados de 2016. Isso aqui também vocês conseguem copiar e colar para poder ir lá para o Word, tá certo? Para vocês salvarem tudo no mesmo arquivo. Muito bem. Agora o próximo passo, coeficiente de concentração e curva de concentração. A gente vai seguir, vai trabalhar com a mesma planilha, então a gente vai aqui medida de desigualdades, índice para categoria ordenadas, e aqui a gente vai escolher o outro item. Abrir dados, procurar a mesma planilha. Vamos lá, identificador de classe, tamanho de classe nascidos, da mesma forma que o outro, é que entra o item de variável socioeconômica. Então a gente vai colocar a renda e o CMI específico como variável de saúde. Aqui já é um pouco diferente, percebo que tem duas seleções para nós. Aqui no caso, a gente vai trabalhar com uma socioeconômica que é positiva, ou seja, quanto maior, melhor, ou seja, quanto maior a renda, melhor, e a de saúde que continua sendo negativa. Vamos pedir para calcular. A mesma coisa, caso queira editar algum dado do gráfico, tem a opção de salvar também, caso vocês queiram salvar o gráfico especificamente, num arquivo separado, e aqui a gente aceita, e temos então o índice de concentração e a curva de concentração. E aqui vocês fazem a interpretação, tá certo? Então aqui vocês podem responder a letra D e E. Depois disso, vocês vão lá na nossa plataforma e vão enviar a atividade, tá certo? Então aqui lembrando que para poder enviar a atividade, vocês vão responder a atividade aqui, nessa parte do texto online, responde essas perguntas que estão aqui, e aqui vocês vão anexar o arquivo, tá certo? Então no máximo um arquivo para vocês anexarem, então vocês copiem a planilha, os resultados da planilha para um arquivo do Word, tá certo? Da mesma forma vocês copiem esses gráficos e levem o índice de tanto o índice de Gini quanto o índice de concentração lá para o Word, em um arquivo só vocês enviam as suas atividades. Tá certo, pessoal? Muito bem, qualquer coisa vocês procurem lá os tutores no fórum de dúvidas ou por mensagem pessoal. É bom vocês levarem para o fórum de dúvidas, que ali vocês conseguem, muitas vezes a dúvida de vocês é a mesma de outros alunos, podem estar ajudando todos os colegas, bem como vocês, alunos, podem também estar respondendo, podem responder as dúvidas dos colegas, caso interagir a respeito da atividade. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, até a próxima atividade. Um abraço.